O que é ser um vendedor ético? Esse é o tema de hoje, dando continuidade à nossa sequência de vídeos. Eu sou Ricardo Aragão e ajudo vendedores a aumentarem suas vendas e se conectarem com seus clientes. Então vamos direto ao tema. Primeiro, para falarmos sobre ética, temos que definir ética. E qual que é a definição de ética? É um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um mesmo grupo social ou de uma sociedade. Essa é a definição, né? Segundo o dicionário. Eu tenho a minha definição. É fazer o correto, mesmo que ninguém esteja vendo, né? Sempre dentro daquilo que entendemos por certo. Veja só. E como que é o critério de definir o que é correto ou o que não é correto? Primeiro, tem uma questão legal, né, que é a questão de lei. Certo ou errado, né? A lei define o que é certo e errado em muitas situações, o que é crime e o que é não crime. Então, algumas coisas que achamos que pode ser ética ou não, é crime. Então, a lei também ajuda a nos dar um norte para isso. Aí tem ensinamentos dos nossos pais, de quem nos criou, né? De onde fomos criados, qual a nossa cultura, né? São os valores daquela região. Né? E normalmente, toda a humanidade também tem certos valores que são parecidos, são universais, ok? E a religiosidade também dá um norte à Bíblia, né? Dá um norte ao Alcorão, dá um norte para grande parte da população na Terra, o Torá, outras religiões, budismo, espiritismo, sabe? Então, várias religiões também dão um norte do que é ética, da questão de ética, e muitas praticamente dizem a mesma coisa, né? Respeitar o próximo, não mentir, né? Então, várias religiões falam a mesma situação, né? Que não é crime, muitas coisas, mas é a nossa paz interior, ok? E o que significa agir com falta de ética? Olha só, dizem que a mentira tem perna curta. Esse é um ditado popular. E uma hora, por algum tempo, a gente pode irmos nos dando bem e outro momento não. Tem até um filme que fala muito dessa história, né? Que por um tempo a gente se dá bem e outro momento podemos nos dar mal. É um filme Vips, baseado numa história real do Marcelo Nascimento. Ele é um cara que agia de todas as formas, fora da lei, e é parte não ética. Então ele tinha o hábito de entrar, penetra em festas e falar que era uma pessoa, mas não de falsificação, né? Mas também tinha essa parte na vida dele. E falar que era uma pessoa, e as pessoas achavam que era, e ele não era. Ou seja, é uma história que envolve tudo, mas também mostra a parte da ética. Lógico, o cara já tinha um lado da questão do mal, né? De ser uma pessoa que não agia de acordo com a lei e também não tinha ética alguma. Pois esse cara foi até preso, hoje está solto, e ele, pelo que eu entendi, ele aprendeu a lição e procura ajudar as pessoas. Ajudar, dar consultoria para empresas, para alguns segmentos, para não caírem em fraudes. Então ele pegou todo o mal que ele aprendeu ao longo da vida, está tentando, espero agora que agir de forma ética e uma forma que colabore com a sociedade, com as pessoas. Mas o filme também vale a pena ver. Não agir com falta de ética prejudicar outras pessoas, né? Você sabe que está prejudicando, mas mesmo assim vai fazer. Que já mistura a falta de ética com ganância, né? Aquela situação, eu quero vencer independente da situação. O cara ganancioso normalmente não tem ética. Não ser verdadeiro com o cliente, né? Eu trabalho com vendas. Não vou falar isso aqui, porque se eu falar eu vou perder a venda. Mas ele me perguntou, mas mesmo assim eu vou sair pela tangente. Não é muito melhor termos que falar o que tem que ser falado e aprendemos a contornar essa objeção, do que ficar a vida inteira omitindo o que não é real para o cliente? É muito melhor. Agir sem ética também é o que a gente fala, principalmente aqui no Sul, é pedalar, né? Dar uma pedalada no seu companheiro de trabalho.
né, no seu colega de trabalho. Tá pedalada, né? É complicado. Então, tirar a venda desse vendedor, né? Dar um exemplo prático. Certa vez eu estava começando, há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, eu fui trabalhar com venda de carros. Estava ali meu primeiro mês ainda. Era os primeiros dias. Atendi um cliente, né? E a gente vai atendendo. Daí tinha um cliente que atendia muito bem, ele falou que ia voltar. E na hora do meu almoço, né? Eu tranquilo, achando que todos, né? Eram companheiros, né? E tem também, né? E esse colega meu atendeu o meu cliente que estava com a venda praticamente feita. O cliente só veio para fechar, fechou a venda em nome dele. Aí eu estava iniciando, não tive muito o que fazer, perdi a venda. Ou seja, ele usufruiu de quase toda a parte do meu trabalho, praticamente todo, porque o cliente só veio tirar o pedido, né? Pegar o carro. E eu que tinha investido tempos ali, acabei perdendo a venda, né? Então a gente tem que, nós também temos muitas vezes que estarmos alerta, mas não tem o que fazer. Às vezes eu tenho que almoçar, mas existe maneiras também de eu, né, explicar para o cliente, ó, se você voltar aqui e fechar com outro vendedor, eu não vou ganhar comissão, eu vou ser prejudicado. Se ele falar para você que fechar comigo e com ele é a mesma coisa, não é, é a mesma empresa, mas eu que estou fazendo meu trabalho aqui. Então você pode orientar o cliente nesse sentido, né? A gente vai aprendendo ao longo dos anos, né? Para nos defendermos dessas pessoas não gratas, não éticas. Existem também mercados totalmente prostituídos, né? Em que um vendedor não se constrange nem um pouco de fazer uma venda mentirosa para o cliente, né? Certa vez eu contratei uma vendedora, alguns anos atrás, e ela estava nesse mercado. Ela não se sentia bem, mas estava lá. Mas era o ganha-pão dela, mas a gente tem que se livrar logo. Ou seja, ela fazia uma venda para o cliente, ele achava que ele tinha comprado um produto, mas tinha comprado vários. Era um negócio maluco. Depois passava um tempo, ela fazia ele trocar de empresa lá, e assim ia vendendo, e o cliente não sabia, mas ele estava sendo enganado. E quando ela veio trabalhar comigo, a única coisa que eu disse para ela era: aqui você tem que falar a verdade, né? Você está na empresa, numa das multinacionais mais éticas do mundo, sabe? E ela se agarrou ali e conseguiu entender, usufruir do que ela estava buscando na vida dela, né? Às vezes a pessoa também precisa de uma chance, porque ela está presa naquela empresa ali, ela precisa ganhar um dinheiro, mas eu sempre digo, tente se livrar o mais rápido possível. Isso não é legal, não é legal. Se possível, e de imediato, né? E qual que seria a vantagem de ser ético? Claro, a gente aumenta nosso network, o cliente vê verdade na gente, os nossos colegas, os nossos amigos, nós evoluímos, né? Uma vez também conheci uma vendedora que o cliente comprou um produto e ela entregou outro. Ela viu que tinha, né, era um carro nessa época, na mesma época lá, e o cliente tinha comprado, era o mesmo carro, mas ela entregou um outro. Por exemplo, era um carro que ele tinha comprado, eu não lembro, tinha alguns acessórios diferentes, era bem diferente o valor, mudava a categoria do veículo, era apesar de ser o mesmo. E ela levou, deu digamos, um somebody love no cliente lá e acabou levando. Pergunta se ele um dia procurou ela novamente ou indicou ela. Não, lógico, tem cliente que também é bem atendido, não procura mais, e, né, vai em outro local. Mas se ela faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, né, ela não vai aumentar o network dela, né? Porque ela vai ganhando a antipatia de um cliente, de outro cliente, de outro cliente. Outra coisa que ganhamos, né, trabalhando com a verdade, nós ganhamos a simpatia dos pares, das pessoas que trabalham da gente. Também a consciência de estar sempre fazendo o correto. O cara que é ético, que trabalha com a verdade, em todos os sentidos, ele não vai ter deslizes. O cara não ético, uma hora ele vai deslizar, ele se distrai e corre o risco de ser pego, né, pelo cliente, pelo gestor, pelos colegas, ser isolado.
É o que eu estou falando em crime, mas estou falando que ele vai ser isolado. Ele está deixando de evoluir, porque ele não está buscando driblar aquela situação em que ele pode ser mais verdadeiro com o cliente, mais confiável com os colegas, ou seja, ele não é uma pessoa confiável. Uma vez um cliente me disse, há muitos anos atrás, falou, Ricardo, a gente estava falando justamente desse tema, ele falou, Ricardo, gostei do seu atendimento, vejo profissionalismo em você, ética, tudo. Um dia você, e eu era bem jovem, né? Eu nunca mais me esqueci disso, vai usufruir de tudo que você está plantando agora, porque você está criando um network, os clientes estão confiando em você, eu estou confiando em você, eu confio em indicar amigos e colegas e parentes para você. Então, ele fez um elogio ali, além do elogio, lógico, fiquei grato, mas principalmente pelo conselho. Ele falou, Ricardo, preocupe-se, lógico, em ter um network, mas também em ser ético, ser verdadeiro com os seus clientes. Isso que nós estamos fazendo. Ele comprou essa vez esse carro, depois ele comprou outro carro, quando eu mudei de segmento, né, e fui atrás dele, ele comprou e me indicou para outras pessoas. Ele e vários outros. E começou a fazer sentido em tudo que ele estava falando. Era um cliente falando para mim que não era da área comercial, ele estava falando de sentimento como cliente. Que é aprendizado maior que esse, né? Os clientes também nos ensinam. Também tem uma colega de trabalho que há muitos anos ela faz, né? Independente se vai ter que falar o que tem que ser falado, se o cliente vai comprar ou não vai comprar, ela tem que evoluir em cima disso. Ela não pega a venda de cliente. O resultado dela todo ano ela é melhor. Por quê? Ela aumenta o network dela, assim como o meu cliente me falou. E quando a gente acostuma fazer o que é certo, em todos os sentidos, isso torna-se natural. E, novamente, nós crescemos profissionalmente. Faz parte. Às vezes, muitas vezes é melhor ganhar menos agora para ter continuidade, longevidade no nosso trabalho, longevidade de aprendizado, longevidade de ganhos profissionais, ganhos financeiros, ganhos de crescimento, ganho como pessoa. A ética está em tudo, né? Em todos os momentos da nossa vida, pessoal, profissional, familiar, tudo, 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 tudo. Mas daí, por que alguns vendedores muitas vezes agem com mentira? Porque ele acha que vai perder a venda. Então, se ele acha que vai perder a venda, o que ele tem que fazer? Se preparar mais. Aprender técnicas de vendas, aprender sobre rapport, aprender sobre produto, aprender sobre a concorrência, aprender sobre o cliente, cada vez mais, estudar sobre isso. Tem vendedor que não tem o menor pudor em tomar a venda do colega. Enquanto esse aí eu vou perder o cliente, ele passar a se preparar, ele vai ganhar com isso. Se preparar cada vez mais. Mas esse que não tem pudor, ele vai ter que aprender um dia. Porque a pergunta é, ele vai se sustentar assim até quando? Os deslizes vão aumentar. Começa com ética e pode avançar. Sem dizer que isso não é crime, mas não é certo. Então ele não está fazendo correto. Então não tem como ter continuidade. É legal ali no momento. É como o filme que eu falei do rapaz lá. Até o momento deu certo, ele avançou para outras situações ilícitas e se deu mal. Muitas empresas nem se envolvem nessa questão do vendedor, um tirar a venda do outro, né? Mas ela tem que saber, lógico, dentro do seu RH, ela vai buscando também evoluir, trazer pessoas éticas. É difícil, a maioria provavelmente sempre vai ser, né? Mas sempre tem a minoria que estraga aquela laranja podre, ou aquelas laranjas podres, e muitas vezes elas contaminam outros. Não se conforme em trabalhar numa empresa ou mercado não ético. Assim como eu dei um voto de confiança para aquela profissional e não me arrependi, a gente tem que se preparar a nossa saída o quanto antes. Lógico, eu entendo, tem várias situações. Se você tem como se manter, sai agora. Se você não tem como se manter, sai o mais rápido possível. Busque algo o que fazer. Vendas é muito amplo. É melhor ganhar menos do que eu achar que está evoluindo, mas
é uma direção totalmente errada. Não faça para você o que a maioria, né, faz, o que não gostaria que fizessem para você. A longo prazo, nós vamos colher frutos. Então, não vamos fazer para os... Desculpe. Não vamos fazer para os outros o que eu não gostaria que fizesse para mim. É assim, é sempre aquela empatia, né? E pôr no lugar do próximo. A longo prazo, nós vamos colher frutos de vender mais, de me profissionalizar mais, ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor, ser mais admirado pelos colegas, pelos gestores, pelos clientes. Isso torna-se natural, ok? Então, isso é a evolução de um profissional. E o que vamos ganhar e ser ético? Nós vamos ganhar a confiança das pessoas. As pessoas percebem isso. Quando eu falo pessoas geral, né? A família, os colegas, os amigos, a empresa, os gestores, os amigos de trabalho, os clientes. O que vai, consequentemente, aumentar o meu network. Então, vou ter uma rede de clientes muito maiores. E claro, quando eu estou nesse caminho, eu estou evoluindo em vendas, porque venda é verdade. Quanto mais eu falo a verdade para o cliente, não importa se ele está comprando o que ele não quer, mas se ele sabe que da verdade, você está com a consciência tranquila. E você, se um dia ele vier te cobrar, você pode falar para ele, não, eu te falei isso. Mesmo assim, né, você entendeu que era importante ter. Porque você tem um processo de vendas, você tem conhecimento do que você está falando, ok? Então, busque o caminho da verdade. Verdade é ética, certo? Olha só, algumas dicas aqui que nos ajudam a sermos mais éticos. De novo, cuidado com o curto prazo. Ser ético, né? Dizem que ser bom é mais difícil do que ser mal. É uma escolha. Ser ético é mais difícil muitas vezes do que não ser ético. Em muitos segmentos até. Não se engane com os atalhos. Infelizmente, mas tem alguns que chegam antes e o cara é ético. Tá ok? Cada um tem o seu tempo, ninguém é igual. Uns vivem mais, outros vivem menos, né? Tem gente que vive lá até os 90 anos fumando charuto. Parabéns, ele ganhou na loteria. A maioria não é assim. Nessa caminhada aí, pode ter algum problema de saúde. Então, não se engane com os atalhos. Se tem medo ou acha que perderá por não ser sincero, não ser verdadeiro, treine mais, aprenda mais. É o que eu digo, talvez inicialmente você vai dar um passo atrás, ou bem atrás, mas vai evoluir do jeito correto. E aí, depois que você passar a evoluir e crescer, ninguém mais te segura, amigão. Com venda errada, estamos enganando a nós mesmos. Estou enganando muitas pessoas, mas a mim mesmo, porque eu estou deixando de crescer profissionalmente, financeiramente. É uma sensação imediata, é igual a sensação de comer para quem gosta, vamos supor, de chocolate, um bolo delicioso, naquele momento é maravilhoso, como, depois eu posso passar mal, né, de tanto doce que tinha naquilo. Estude as principais objeções dos seus clientes, esteja pronto para contorná-las, para antecipá-las. Esteja pronto para falar o que tem que ser falado e saber, vai vir essa pergunta. Se você já sabe que já vem aquela pergunta, já antecipe. O cliente confia nisso. O cliente acredita nisso. É maravilhoso. Outra coisa, quando você se prepara mesmo, se for você ou outra pessoa, seus colegas vão te seguir, vão seguir seu exemplo. Todos, não. Mas quanto mais pessoas seguirem o exemplo de evoluir, bom para todos. Dizem que quando a maré sobe, sobe todos os barquinhos. Imagina o cliente, né? Você, igual eu, saio para almoçar, um colega meu atende o cliente, fecha a venda e me entrega a minha venda. Porque eu já fiz isso com ele. E outro fez isso com ele. Parece utópico, mas existe lugar. Pessoas que fazem isso o tempo todo. E essas pessoas que fazem isso só têm a ganhar. Então, o que eu tenho que fazer? A minha parte vai ser retribuído para mim. Vai ter aquele ovelha negra, mas fazer o quê? Para 3 ovelhas negras existem 8 boas. Ok?
é o que eu digo, é o ganha-ganha em todos os sentidos. Então, todos vão ganhar. É um ambiente de evolução contínua. Existem empresas que conseguem ter o mais alinhado possível esses profissionais. Gestores que conseguem montar grandes equipes com profissionais sendo éticos, né? Em uma hora ou outra existe uma derrapada em vários sentidos, mas é o ganha-ganha de todos. Ok? Então é isso. Espero que as dicas que eu passei aqui, as informações, um pouco do que eu compartilhei aqui, te ajude nessa jornada e nessa caminhada de vendas, porque vendas é técnica, mas também são várias outras coisas. É técnica e conhecimento, mas várias outras coisas. Ou seja, seja um vendedor ético. Um abraço e fiquem bem.